Hoje a gente recebe a professora Heloísa Sobreiro Celistre de Araújo, do Departamento de Ciências Fisiológicas da UFSCar, que foi pró-reitora de pesquisa da universidade no período entre 2012 e 2016. Luísa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um prazer recebê-la aqui no Paideia hoje. Boa noite, Mariana. Boa noite, Adilson. Boa noite a todos. Para mim é que é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que esse programa é muito interessante. Eu sou uma ouvinte assídua e é um prazer falar de ciência com pessoas que também gostam muito de ciência. A gente, para começar, justamente, a gente tem tentado no programa, às vezes a gente as diferentes áreas do conhecimento parecem óbvias, mas as pessoas não conhecem os detalhes. Então, eu queria que você começasse falando sobre as ciências fisiológicas, particularmente sobre a sua área de atuação. O que significa a gente pesquisar ou buscar compreender os processos fisiológicos e também na área, a biologia molecular. Qual é o objeto da biologia molecular, por exemplo? Certo. As ciências fisiológicas é um conjunto de ciências básicas que busca, como você falou, a compreensão dos mecanismos de funcionamento dos organismos vivos, sejam seres humanos, sejam animais, vegetais e até micro-organismos. Então, essas áreas se complementam, né, para fornecer exatamente essa compreensão de como a vida acontece. Por que os organismos se multiplicam, como eles funcionam, por que adoecem, por que não funcionam às vezes direito. Então, com a compreensão dos mecanismos básicos de funcionamento das unidades menores de cada indivíduo, por exemplo, a uma única célula, com esse conhecimento de uma célula ou da comunicação, das inter-relações entre os diferentes tipos celulares, diferentes tecidos, né? No caso de organismos pluricelulares como nós, né? Os seres humanos. Então é dessa compreensão que a gente entende o todo. A gente entende o organismo humano ou os organismos animais, vegetais, e aí nós podemos então procurar soluções para problemas que envolvam esses seres. E dentro de ciências fisiológicas, o conjunto de disciplinas, né, que envolve essa área, estão então a fisiologia, que é o estudo do funcionamento dos órgãos, a biofísica, que estuda os processos físicos que acontecem nos organismos, a bioquímica, que estuda os processos químicos que acontecem nesses organismos, e a farmacologia, ou seja, como as substâncias externas a esses indivíduos, esses seres, como que elas agem dentro do organismo. A farmacologia é a ciência que estuda os medicamentos, né? Quando a gente toma um medicamento, qual o efeito que vai causar, onde, consequências, por aí nessa linha de pensamento. A biologia molecular também é uma área das ciências fisiológicas, assim como a biologia celular, né? Que antigamente a gente tinha a citologia, que ainda é bastante utilizada, que é considerada uma matéria morfológica, descritiva. Já a biologia celular não, ela entende a célula como um indivíduo que funciona, que tem uma série de atividades, né? E a biologia molecular, ela já vai tentar entender a célula e esses processos fisiológicos a nível de moléculas. Como essas moléculas funcionam, como todos esses processos são regulados. E aí a gente vai chegar ao DNA. Por isso que muitas pessoas associam a biologia molecular ao DNA, que é realmente um grande alvo, mas não é só ele. Toda vez que estudamos DNA, RNA, proteínas e outras moléculas, nós estamos trabalhando a nível molecular. Mas, de uma maneira geral, quando se fala em biologia molecular, está se falando da regulação gênica do funcionamento celular. E uma coisa, você falou um pouco sobre isso, mas estudando aqui para essa conversa e vendo as diferentes pesquisas,
aparentemente há esse processo, você compreender um organismo, compreender como ele funciona, compreender como partes específicas dele funcionam, para depois, ou talvez concomitantemente, buscar, por exemplo, tratamento ou formas da gente prevenir doenças. É isso mesmo? Como que essas pesquisas acontecem? Isso, é exatamente isso. Nós temos pesquisas básicas, que são aquelas que tentam a compreensão muito detalhada, nível molecular e às vezes até atômico, né? De como a coisa funciona para entender o que está errado, vamos dizer assim, quando surge uma doença, por exemplo, né? Uma disfunção. Alguma coisa deu errado, ou não está funcionando como é esperado, então vamos entender por quê e ver se a gente consegue intervir de alguma forma e restaurar a função daquela estrutura. Uhum. E entre os seus projetos de pesquisa, um conjunto hoje em dia de trabalhos, inclusive com os seus orientandos, diz respeito a algo específico que é a matriz extracelular, a MEC. Queria que você falasse um pouco o que é a matriz extracelular e por que você coloca, por exemplo, que essa interação entre a matriz extracelular e a célula, compreender isso, estudar para o desenvolvimento de novos fármacos, por que isso é algo que está na fronteira do conhecimento, inclusive? Claro. Então, vamos fazer uma analogia, assim, com uma construção de uma parede numa casa, né? A gente precisa dos tijolos, mas se você só colocar um tijolinho em cima do outro, essa parede pode cair, né? Você tem que colocar alguma coisa entre um tijolo e outro para que eles fiquem firmes, né? Que é o cimento. E a matriz extracelular, ela é esse cimento que une as células umas às outras. Isso dá a forma, por exemplo, do coração, a forma do fígado e a forma de vários outros tecidos. Então, as células, elas não estão soltas, né? Elas estão ligadas umas às outras, mas também sobre essa rede de proteínas e outros compostos que são chamadas, então, de matriz extracelular. Que é algo que não é, então, de uma célula, é o que está justamente não, entre aquelas células. Está entre toda aquela população de células. Né? Ela é composta principalmente por colágeno, que é uma proteína bastante conhecida de todos, mas tem um conjunto, várias outras proteínas também, que constituem essa matriz extracelular. Bom, no nosso caso, a gente tem visto, antigamente pensava-se que a matriz era um suporte meio que inerte para as células. Hoje não, hoje se sabe que ela é um componente ativo, regulador dos processos celulares. Por exemplo, então eu vou enfocar, para ilustrar, né, a importância da matriz celular, nós vamos estudar o câncer e a metástase. Então vamos pensar, temos um tumor primário, para esse tumor primário, seja onde ele estiver, ele vai, para formar uma metástase, o que tem que acontecer? Algumas células desse tumor se dissociam do tumor, entram nos vasos sanguíneos ou linfáticos e vão migrar pelo corpo e vão encontrar um novo local onde elas vão aderir e formar um novo sítio tumoral, né? Que isso que se chama de tumor secundário ou metástase. Essas células, primeiro, para elas se soltarem do tumor primário, elas têm que atravessar essa matriz extracelular. Então, hoje, vários estudos mostram que a matriz extracelular do tumor, seja ele primário ou secundário, ela contribui significativamente para esse fenótipo maligno. Ela ajuda as células, ou seja, a célula tumoral interfere na matriz para ela permitir que a célula migre e quando ela migra e chega no novo sítio, ela adere ao que? A matriz extracelular desse novo local. Então, por isso que esses tumores, eles têm essa agressividade, é uma característica deles, então, né? A agressividade dos tumores aí tem vários fatores, né? Inclusive o tipo genético do tumor, mas com certeza hoje os estudos mostram que a matriz interfere muito, por exemplo. Contribui muito no desenvolvimento da metástase. Então, isso pode ser uma ação
de compreender melhor essa matriz, essa celular, etc., poderia, por exemplo, usar ela como uma ação para evitar as metástases. Se você conseguir aperfeiçoar alguma coisa, o mecanismo, entender esses mecanismos e, de repente, agir nela para evitar a metástase? Exatamente. O nosso trabalho principal tem exatamente essa abordagem. A célula, para migrar, para caminhar, né, e chegar no novo sítio, ela usa um tipo de âncoras, vamos dizer assim, para se ligar nesses lugares e que nós estamos buscando inibidores para essas âncoras, né? O tipo de molécula que nós trabalhamos, que chamamos de desintegrina, são inibidores desses processos que a célula caminha e vai aderir na matriz. Então, nós inibimos, essas proteínas inibem a chegada da célula nesse novo sítio metastático. Inibe a adesão, a migração e a adesão da célula na matriz extracelular. E isso não é pioneirismo nosso, eu tenho que dizer, já existem muitos grupos estudando esse aspecto, inclusive já tem um medicamento em fase clínica nos Estados Unidos, tem pelo menos, eu olhei há pouco tempo no banco de dados americano, eles têm pelo menos 50 estudos clínicos em andamento com esse novo medicamento, justamente para se estudar a possibilidade dele ser utilizado como um coadjuvante da terapia anti-câncer e anti-metástase. Só para ficar um pouquinho mais claro, talvez para as pessoas, Heloísa, essa migração que a célula faz através disso, não é que ela vai fazendo por todo o corpo, é o primeiro passo que ela dá para ela sair daquele lugar, depois de repente cair na corrente sanguínea, etc. Então, todas essas fases. Todas essas fases. Todas essas fases. Então, a gente fala que o processo de metástase compreende, primeiro, a célula se soltar do tumor primário, invadir um vaso sanguíneo ou linfático, circular, chegar num novo local, sair do vaso e formar um novo sítio. Então, todas essas etapas a gente pode inibir com esses tipos de medicamentos. Certo. Eu acho que tem um outro aspecto que a gente gosta de falar aqui no programa e que, particularmente nesse caso, eu acho importante, que são essas diferentes etapas da pesquisa também. Uma coisa é a pesquisa básica que, por exemplo, vocês estão fazendo aqui, até você chegar no medicamento. As pessoas, às vezes, criam uma expectativa, por exemplo, Exato. E cada etapa dessas tem as suas características e o seu papel, né? Exatamente, Mariana. Essas etapas básicas são extremamente longas. Infelizmente, às vezes um fármaco leva, da pesquisa básica até o mercado, leva 10 anos, né? Então, ele tem que passar por ensaios pré-clínicos, que a gente chama, eles são testados em culturas de células. Qualquer medicamento, ele deve ser testado em pelo menos 50 tipos de células, in vitro, em cultura de células. Depois, ele deve ser testado em animais, mamíferos e não mamíferos, e só então a maioria dos órgãos reguladores, a Anvisa no Brasil ou nos outros países, órgãos semelhantes, só então de aprovado a sua segurança, a sua eficácia nesses modelos é que se vai para os ensaios clínicos. No caso de pacientes com câncer, os testes já podem ser feitos direto no paciente doente. Para medicamentos que não são para câncer, primeiro eles são testados em indivíduos saudáveis, né? Em um pequeno número, depois um número maior e aí assim até chegar realmente no paciente. No caso de pacientes com câncer, então, eles já vão direto para o teste, porque se quer realmente acelerar a cura, né? Desses entende pacientes. Que o risco é válido para você poder ter esse benefício. Como já tem né? a segurança dos ensaios feitos antes em animais. Porque o teste em pessoas saudáveis é para estabelecer a segurança daqueles medicamentos. Segurança, dose, eficácia, todos os parâmetros de farmacodinâmica, farmacocinética, formulações, né? Então tem que ver se vai ser injetável, se vai ser via oral, né? Então tem muitos parâmetros para ser definidos até que o medicamento chegue na prateleira, né? Então é um processo demorado, é extremamente caro. Quando chega na fase de testes humanos, ele é caríssimo.
Só a empresa farmacêutica tem condição de bancar, dificilmente os governos conseguem, as agências de fomento federais e estaduais, assim, eles não dão conta de bancar testes clínicos. Nós estamos falando de centenas de milhões de reais. Sim, sim. Só que assim, quando um medicamento vai para o mercado, ele é aprovado, se ele é realmente inovador, o retorno para a indústria é muito compensador. Não é? Então, enquanto ele tem a patente daquele medicamento, ele tem um retorno bilionário. Né? A gente tem casos bem clássicos aí Luiz, aproveitando que você está falando sobre isso, daqui a pouco a gente volta para as suas pesquisas específicas, mas antes no programa... Um pouco, né? Não por isso, é porque eu acho importante, já até tinha anunciado que a gente recuperaria com você aqui, aproveitando a sua presença, a gente antes no programa falou sobre toda a questão do desenvolvimento de antibióticos, que recentemente nesse ano a Organização Mundial da Saúde alertou que a pesquisa está muito atrás do que a gente está precisando por causa do desenvolvimento de resistência. Você fala de todo esse processo e de aspectos econômicos, inclusive, envolvidos nessa questão. Queria que você falasse, então, de forma mais geral, tanto da parte mais da pesquisa mesmo, de como é essa questão, por exemplo, de buscar novos alvos, né? Você tem remédios que não estão funcionando porque estão, às vezes, tratando de um alvo, o que significa a gente falar em buscar novos alvos. E também todo esse cenário de que tem muitos fatores envolvidos, inclusive, por exemplo, você falou, eu pensei nisso, porque você falou em lucro da indústria farmacêutica, grandes lucros de medicamentos inovadores, e às vezes você tem problemas que precisam ser resolvidos, mas que como não tem essa perspectiva de lucro, essas companhias acabam investindo menos para a gente ter remédios inovadores, e no caso específico dos antibióticos, a gente vive uma situação que é alarmante, né? É alarmante, sim, Mariana. Eu concordo com vocês. Eu acho que um ponto positivo é que antibióticos de última geração, acho que são de interesse mundial. Não é exclusividade, por exemplo, de países menos desenvolvidos. Então, as indústrias farmacêuticas têm interesse, sim, em novos medicamentos, em novos antibióticos, né? Porque a resistência bacteriana é uma preocupação muito grande e ela é visível, diária, né? Acho que todos nós já experimentamos tentar um antibiótico, uma infecção, ele não funcionar, você tem que substituir por outro e assim por diante. Então, eu acho que a gente tem que buscar, sim, novas moléculas, né? E isso no Brasil é muito bom porque nós temos, como todos sabem, a maior biodiversidade do planeta. Não estamos falando só de floresta amazônica, mas todo o nosso solo, o nosso oceano. Nós temos, assim, um conjunto enorme de biomas em que a gente pode buscar essas novas moléculas. E isso já é feito em muitos grupos de pesquisa no Brasil que fazem isso muito bem feito. Porém, você perguntou especificamente de novos alvos. Então, como é que a gente vai buscar novos alvos no caso de infecções? Nós temos que isolar aquela bactéria que se tornou resistente aos antibióticos que estão disponíveis e procurar entender essa bactéria, o que mudou nela. Né? O que mudou? Ela mudou seu envoltório, o seu DNA, as mutações que ela sofreu, gerou proteínas diferentes. O que aconteceu? E aí, se a gente identificar, né, que uma bactéria é resistente, qual é o fator de resistência dela, aquele vai ser um novo alvo. E aí nós vamos testar todo esse conjunto de novos compostos para ver se consegue, então, matar aquela bactéria através desse novo alvo que ela desenvolveu nas suas mutações aí ao longo do tempo. Uhum. E voltando para o câncer, e aproveitando que você falou também de novas moléculas, um outro estudo que você participou, que até ganhou bastante visibilidade, foi justamente de uma nova molécula, né, do 10-gingerol, que é derivado aí do gengibre, no tratamento do câncer. Você pode contar um pouco para a gente dessa pesquisa, do resultado que ela chegou? Exatamente, posso sim. Realmente foi muito, muito satisfatório, né? O 10-gingerol é um composto que foi isolado do gengibre, né? Que o gengibre está aí na alimentação de todos, é muito gostoso e é muito bom para a saúde, né? E os testes mostraram que ele realmente foi efetivo
em diminuir o índice, a quantidade de tumores, o índice de metástase em modelos experimentais de camundongos, né? Isso nos levou a proteger essa ideia para que a gente não corresse o risco de perder novamente todos esses royalties para outros países, caso isso vire um medicamento, né? Esse projeto foi encabeçado pela professora Márcia Cominetti, do Departamento de Gerontologia, mas nós trabalhamos juntas e, assim, agora a ideia é partir para uma formulação adequada. Então, nós vamos ver de que maneira ele pode ser melhor administrado e vamos buscar parceiros com as indústrias farmacêuticas para verificar a possibilidade de ensaios clínicos. Esses são os próximos passos aí. E para quais tipos de tumores ela Nós trabalhamos, o nosso modelo lá é com um tumor de mama de camundongos e de um tipo de tumor que a gente chama de triplo negativo, que é um dos mais agressivos. Ele não tem muitos tratamentos para esse tipo de tumor. Então, esse é o modelo que a gente tem no laboratório, meu e da Márcia. Nós trabalhamos principalmente com esse modelo. E para esse modelo foi mais efetivo. Agora, a professora Márcia está trabalhando com outras linhagens. Então, nós estamos naquela fase, sabe, de testar esse composto em várias linhagens, em outros modelos. E qual foi a inspiração do gengibre? A inspiração do gengibre? Por que foram procurar no gengibre? Na verdade, esse é um projeto que começou com o Departamento de Química da UFSCar, professor Paulo César e o grupo dele, né, de pesquisa, e eles já tinham algumas evidências prévias disso. Inclusive, tem um outro composto, o gingerol 7, se não me engano, eu posso estar enganada, agora não me lembro, que já era bastante conhecido. Ele já tinha trabalhos de literatura mostrando que ele tinha esse efeito, um efeito anticancerígeno. Porém, o 10 gingerol ainda não tinha sido estudado. Acho que era o 7 gingerol que era estudado. E aí, eles tinham esse composto disponível e fomos testar e vimos que ele é muito mais efetivo que o outro que já era publicado, né? Que já era conhecido. Foi daí, então, que surgiu essa ideia. Mas, na verdade, desde que saíram aqueles estudos com resveratrol, do vinho, né? Se busca por compostos similares que tenham assim essas propriedades. Bom, os produtos naturais, os alimentos, são uma fonte riquíssima de novas moléculas para tratamento de todas as doenças, né? Então, por isso que são muito estudados. Você mencionou que foi feito teste em camundongos, etc. Você poderia falar um pouquinho, então, dessa importância de fazer esses testes dessa forma, dessa maneira? Por que é necessário para fazer esses avanços? A pesquisa com animais, ela é fundamental. Não há como inferir os resultados, os possíveis efeitos tóxicos, a eficácia em células em cultura, né? As células em cultura, é bom que as pessoas saibam, elas são células modificadas geneticamente para permanecer em cultura. Então, elas não são comparáveis às células normais. Elas têm respostas diferentes, são excelentes modelos para nos auxiliar a ter ideias e gerar caminhos. Mas não dá para se concluir que se uma determinada substância não mata uma célula em cultura, não quer dizer que ela vai ser benéfica num organismo. Ou vice-versa. Ou vice-versa. Por outro lado, se a gente não podemos ir direto para um ser humano, não é? Nós testamos um dos fármacos que a gente está tentando estudar, um dos compostos. Quando nós injetamos nos camundongos, nós vimos que eles foram muito tóxicos para o fígado. Tinha um bom efeito, mas era tóxico. Como é que nós vamos testar isso direto no ser humano? E na cultura não teria aparecido. Na cultura também. não ia aparecer isso jamais. Tem várias coisas que precisam ser do modelo em vivo. Resposta de anticorpos, do sistema imune, o efeito da circulação. Como é que eu estudo metástase em cultura? Não tem como. Né? A metástase precisa daquele sistema de circulação. Então, eu sei que muitas pessoas criticam a experimentação em animal.
e não gostam. Nós também não gostamos. Ninguém gosta de ter que matar um animal. Não é isso, não é uma coisa prazerosa, mas nós entendemos que é muito importante para o desenvolvimento tecnológico. E esses animais, eles são preparados para isso, né? São animais específicos. São animais específicos, são criados em laboratório, são desenvolvidos com todo cuidado, né? São livres de patógenos, tem água, alimentação, tem um veterinário que acompanha os procedimentos, isso é obrigatório por lei, e eles são sempre anestesiados para não sofrer nenhum processo doloroso, eles não sofrem, nós não, inclusive, o tumor, quando a gente inocula as células tumorais, o tumorzinho vai crescendo. Nós temos um limite máximo de crescimento que pode deixar o animal sem que ele sofra, porque se ele começa a crescer demais o tumor, isso vai causar dor no animal. Então, a gente já tem que terminar o experimento ali. Não podemos causar dor de maneira alguma para o animal, né? Preciso terminar aqui, espero que a gente tenha outras oportunidades de conversar sobre as suas pesquisas, sobre toda essa questão de como as pesquisas são realizadas aqui no Paideia, mas já foi muito rico, acho que a gente teve inclusive essa oportunidade, quase que coincidentemente no Outubro Rosa, de ter uma outra visão, que é essa contribuição que essas pesquisas podem dar para a gente combater e prevenir o câncer de mama. Então, agradeço muito, Heloísa. Posso só falar? Eu queria só passar uma mensagem. Claro. Para mim é muito importante. Assim, infelizmente, eu não tenho nenhuma solução mágica, né, para as pessoas que atualmente estão enfrentando algum tipo de câncer, mas o que eu queria passar é uma mensagem de otimismo. Porque se a gente olhar a história da pesquisa do câncer, hoje, tudo que foi desenvolvido em termos de diagnóstico precoce, de novas terapias, novos medicamentos, dietas, tudo isso prolongou muito, muito a sobrevida desses pacientes e mesmo levou muito à cura. Hoje, muitos tipos de câncer são perfeitamente curáveis. Então, eu gostaria muito de deixar essa mensagem de otimismo para a população, né? O câncer hoje não é aquele vilão que a gente enfrentava há 30, 40 anos atrás. Toda essa pesquisa levou muitos avanços então, assim, a gente está otimista de que a gente cada vez mais vai caminhar para melhores soluções. Uma bela mensagem para a gente terminar aqui. O Paideia, muito obrigada. Obrigada. Paideia volta então na próxima terça-feira, mas enquanto isso você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo e-mail cliqueciência@ufscar.br. Muito boa noite. Uma boa noite a todos.